Começando mais um vídeo falando sobre o nome. Mas antes de assistirem o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Vocês que não são inscritos, e ativem os seus sininhos para que a partir do momento em que os vídeos forem enviados, possam receberem em tempo real. Deixe o seu like e faça os seus comentários e compartilhe com seus amigos para que o YouTube possa estar indicando para outras pessoas. De acordo com o assunto anterior falando sobre o nome, eu estarei explicando com mais detalhes sobre este nome, continuando por que é tão importante falar sobre o nome. Por ele ter significado. Por isso estou tentando explanar um pouco sobre este tema, que para muitos acham tão polêmico. Com o passar do tempo, as pessoas deixaram de mencionar este nome, que é verdadeiro, e as pessoas perguntam assim dessa forma: por que este nome é verdadeiro? Então os outros são falsos? Por acaso vocês já ouviram falar em transliteração? Em outros vídeos já mencionei sobre isto, mas vou aqui trazer com mais detalhes. Sei que tradução vocês já ouviram falar, até demais. Entretanto, eu lhe digo que os nomes não podem ser traduzidos, mas apenas as palavras para os outros idiomas. A tradução do nome é o que traz o significado real do nome, e não uma forma pela qual conhecemos, que nos ensinaram de forma errônea. Como eu expliquei, a tradução traz o significado das palavras. Já a transliteração é a forma que nós escrevemos quando começamos, pelo menos, falar em certos idiomas. Dando um exemplo bem rápido e prático de transliteração. Quando eu falo uma palavra em inglês para entender no português, em nosso idioma entenderíamos como ouse, porque dessa forma que seria escrito se a gente fosse entender. Mas de acordo com a transliteração, fica mais claro que ela é entendido como house, como está escrito aqui. Perceberam um pouco o detalhe? Agora vou entrar no assunto realmente. Embora muito não entendesse a escrita quando fosse fazer a transliteração, pelo menos quando ouvissem, deveriam fazer de acordo com seus idiomas quando ouviam. É por isso que digo que o nome não era para ser traduzido, pois quando traduzidos para os nossos idiomas deveria apresentar o verdadeiro significado do nome real. Quando o povo fizeram as traduções das escrituras, não foram tão fiel ao Criador neste ponto, pensaram apenas em si mesmos. De acordo com as colocações dos nomes, dos lugares e das pessoas, fugiram do foco principal, que seriam a originalidade. Não foi correto deixar em vago as formas nominais das pessoas e dos lugares, pois até nos outros povos tinham algo em comum com os nomes dos seus deuses. Como eu falei, vamos analisar em outras culturas, em relação às outras religiões, não querendo ofender nenhum credo religioso, mas dando um sentido em relação à etimologia da palavra. No islamismo conhecemos como Alá. No budismo conhecemos que quando a pessoa atinge um ponto de alcançar a iluminação, que é chamado de Buda, que é o real sentido do seu nome, que é iluminado. No brahmanismo vem o termo Brahman, e por aí vai o raciocínio. Talvez muitos tenham posto as culpas nos padres e pastores de ter fraudado o evangelho da verdade, mas se formos olhar desta forma, nós todos temos uma parcela de culpa. É por isso que estou revelando algo que quase ninguém quer passar, se o conhece, e não querem passar essa informação, pois ela foi guardada a 7 chaves, para não nos revelar
o seu maior segredo, que o Pai Celestial deixou para nós vencer as hostes celestiais, as hostes do mal. Mas tem um porém: não adianta saber o nome do Eterno e ficar por aí procurando confusão com as pessoas por causa do nome. Eu creio que, da maneira pela qual conhecemos Ele, já se manifestou em nossas vidas. Se vocês querem aprender este nome, vou revelar com o tempo, de acordo com a medida que nós estivermos apresentando aqui. Mas vou deixar bem claro aqui que o nosso Rei já se fez presente em muitas vidas, mesmo com este nome que chamamos. Pode alguém criticar, que nem estou preocupado com isto. Sei o quanto é importante mostrar a verdade, mas devemos ficar longe de confusões, pois o nosso Criador, ele não é de confusão. Trazendo foco sobre o nome, quem foram os primeiros a nos trazer estes erros? Foram os próprios judeus, conhecidos como os Yahudim. O profeta Jeremias, mais conhecido com o nome do Criador, seria Yermiahu, que diz que o povo ele se esqueceu do nome do Eterno. Por causa de quem? Por causa de Baal. Baal é o nome de um Deus? Não é o nome do Deus. Só quer dizer Senhor. E Baal quer dizer Senhor, dono, proprietário, marido e outras palavras que seriam sinônimas a essa palavra. Da mesma forma, o nome Adonai quer dizer meu Senhor. Mas vamos ver de acordo que diz assim: os quais cuidam em fazer que meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta a seu companheiro, assim como seus pais esqueceram do meu nome por causa de Baal. Com o tempo eu vou revelar para que vocês possam realmente entender quem foi Baal, que no original é Baal. Querem arrancar o nome do Criador, tirando a memória do seu nome. Este é o plano do maligno desde o início de tudo, para que ninguém possa lembrar do seu nome, que está acima de todo nome. O soberano quer que nos apresentemos diante dele. Pode perceber que os líderes religiosos da época foram os primeiros a se rebelarem contra o nosso Salvador. Colocaram ele à prova a todo tempo. Porém, sobre este assunto falarei com mais detalhe em outra oportunidade. Primeiro estarei explicando de acordo com os profetas e outros livros que é chamado o Tanakh, que são a Torá, que é o livro da lei escrita por Moisés, também conhecido como Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, conhecido como Moshe. Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. É daí que vem o nome Tanakh, pelos escritos originais. Mas vou colocar o ponto de acordo com alguns profetas da época da mudança dos nomes. Reflitam sobre o assunto, se acham que estou colocando algo que deixa a desejar aqui. Façam as suas análises. Veja por acaso se o profeta estava falando besteira, como muitos acham que isto é apenas uma forma escrita que foi traduzida alegoricamente. Tudo faz sentido, meus amigos. Vejam a ligação. Eu era como um manso cordeiro, que é levado a matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Entenderam a colocação aqui na fala do profeta Jeremias, conhecido como Yermiahu? Quem é a árvore e quem é o fruto? Trazendo a revelação sobre o significado deste versículo, a árvore é o pai e o fruto é o filho. Pois é, meus amigos e minhas amigas, até quando vamos ficar com dúvidas? Ainda estamos no tempo de traçar as nossas descobertas. Um dia chegará o tempo em que não poderemos fazer mais nada. É claro que existem países restritos, mas o nosso ainda não há
esta evidência. Logo muito em breve chegará estes momentos difíceis. Continuando o assunto sobre o nome. Há muitas pessoas dizendo que o nome do Criador seria Adonai. Já ouviram ou não? Seja claro com vocês mesmos, esta palavra significa Senhor meu ou meu Senhor. Quando chamamos uma pessoa de Senhor, estamos tratando ela com respeito, que isso é uma forma pela qual nós estamos respeitando certa pessoa. Mas é preciso também chamá-lo o seu nome. Tipo, se estou chamando uma pessoa, como um exemplo, se for José, eu chegarei para ele e digo assim: Senhor José, essa forma querendo falar com alguém, certo ou errado? A mesma coisa deveria acontecer com o nome do Criador. Será que eu estou falando besteira aqui? Que ele determinou que o chamassem assim dessa forma. Eu acredito que o nosso Eterno jamais colocou um nome que a gente não possa falar com ele. Vejam só. Disse Deus que é Elohim, ainda mais a Moisés: assim dirás os filhos de Israel. Yahuá, que foi trocado por Senhor, ou Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, que é Avraham, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, que é Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui ele mostrou o seu nome. Quando eu estava falando com Moisés, aqui ele revelou o nome. O próprio livro se diz nomes no original. Só que a gente pegou uma forma trocada, conhecido como Êxodo, que o povo saíram do Egito. Qual é o seu nome mesmo? Ele mandou que em cada língua haveria nomes mudados de acordo com as suas regiões. Em Isaías diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala. Eis-me aqui. Perceberam agora alguma coisa que eu estou falando aqui? Será que eu estou falando besteira? O povo de Israel não conhecia o nome do Criador, não? Claro que sim. É claro que conhecia. No vídeo anterior tem uma parte que fala lá: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Será possível que o povo não é chamado pelo nome dele? Alguns entendem de outra forma. Eu sei que mesmo estando mostrando essas evidências, não vão dar crédito. Usam o achismo como resposta para tudo. Vão dizer que esta é a melhor tradução de acordo com a nossa língua e outras formas de querer trazer palavras convincentes. Vou tentar explicar com clareza como seria a melhor tradução. A palavra Aleluia, que muitos conhecem como Aleluia, ela termina com Iá. Já quando começamos, eles dizem que seriam Ié. Será? Será mesmo? Vejam o nome de Judá. Se for de acordo com o original, vão dizer que é Yehudá. Mas eu não vejo desta forma. Sei que muitos professores querem ser convincentes sobre isto, mas vamos ver de acordo com o meu raciocínio. Não sei se o seu raciocínio vai entender isso. O nome de Yehudá daria um sentido mais amplo sobre isto ou não? Saibam que o sistema religioso tem escondido a todo custo esta verdade. Até quando ficaremos sem entender o que está como certo, trocando por o que eles acham ou o que eles querem, o que seriam? Vou colocar alguns nomes, tirem as suas conclusões. Apenas digo que pesquisem para não serem enganados pelo sistema. Nós aprendemos de uma forma e eu vou explicar da forma como seria no original. Se nós formos ver, o nome Elias, ele seria conhecido como Eliarro, ou em outras formas como Eliá.
que é a forma abreviada. Ananias, que seria Hananiahu ou Hanania. Jeremias, conhecido como Yermiahu ou Yermiah. Isaías, como Yeshayahu ou Yeshiah. Miqueias, como Mihayahu ou Mihá. Josias, que nós conhecemos, seria Yoshayahu ou Yoshiah. Como nós aprendemos os outros que começam, a gente diria que seria como Jonatas. Alguns vão dizer que é Yehunatan, mas eu vejo que é Yahunatan. Esse seria o nome colocado no nome do povo, o nome de Yahu, mas não que seria o nome Yahu, porque foi tirada a última letra, por isso que ficou nesse som. O nome de Jonatas seria Yahunatan, e na forma abreviada ficava com Yonatan. Inverso do nome de Nathaniahu, Josafá, nós conheceríamos se fosse no hebraico como Yahushafat ou Yoshafat. Jeorão seria conhecido como Yahuram ou Yoram. Joaquim seria conhecido como Yahuaquim. Jeoacás como Yahuacás. Joiada como Yahuiada, e por aí vai o raciocínio de cada povo conhecido com o nome do nosso Criador. Os nomes mudados do Antigo para o Novo Testamento, alguns deles vou detalhar aqui para que vocês possam perceber com mais clareza. Josué era conhecido mais como Jesua também, que foi depois do exílio, mas de acordo com o Novo Testamento, a gente viu conhecido como Jesus. Já no original seria assim, como Yahushua, o nome de Josué, e depois passou a ser Yahshua, e outros passou a ser chamado depois do cativeiro, que eles passaram a colocar na forma aramaica, que alguns conhecem como hoje se chama de Yeshua. Joanã, que é o nome de João, que seria conhecido como Yahuhana, mas muitas vezes na forma abreviada foi conhecido como Yohanan. Judá, como já falei antes, ele passou a chamar de Judas, que seriam Yahudá. Se nós formos ver, é muita coisa mudada mesmo. O nome de Matitias mesmo, que é Matias, e depois passou a ser chamado de Mateus. E se você for ver na Bíblia, você vai achar logo no Novo Testamento esses dois nomes. Lá em Atos dos Apóstolos a gente encontra isso aí, o nome de Matias, que na verdade é Mateus. No original seria assim, Matitiahu e Matia, na forma abreviada, que foi uma forma bastante utilizada após o cativeiro da Babilônia, porque o povo falava da forma aramaica. Se for colocar, como já falei, passaria todo o tempo falando sobre o determinado assunto. E aqui, meus amigos e minhas amigas, estou terminando este episódio dando continuidade sobre este nome que está acima de todo nome, como a palavra fala. Eu agradeço a todos que estão assistindo este canal, que para mim é uma honra poder estar postando estes conteúdos abordados. Fique na paz do Eterno Criador, em nome de Yeshua HaMashiach, ao qual conhecemos como Jesus Cristo. Lehitrayot.